As eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos, são bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão aqui neste momento acompanhando o nosso estudo reflexivo da obra Paulo e Estevão. Boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa terceira parte, terceiro capítulo da segunda parte do nosso estudo. Boa noite, Ana. Boa noite. É com Jesus em nosso coração que hoje eu convido ao André e a todos que estão aqui a abrir a porta da nossa alma para acolher os ensinamentos deste capítulo 3 da segunda parte. Um capítulo especial, um capítulo que tem muito a nos ensinar. Inclusive, este capítulo 3 da segunda parte, que se chama Lutas e Humilhações, é um capítulo muito longo e extenso, com uma riqueza muito grande de acontecimentos. Então, hoje, eu e o André, nós iremos aqui refletir um pedaço deste capítulo e no nosso próximo encontro nós iremos finalizá-lo. Porque como é um capítulo com muita riqueza de fatos para a gente refletir, a gente vai deixar para se concentrar na primeira parte dele hoje e daremos sequência no nosso próximo encontro. Então é com muita alegria que eu convido a todos para iniciarmos aqui a história de hoje. Lembremos do nosso último encontro, que Saulo passou aqueles anos ali no deserto com Áquila e Prisca, aquele casal, meditando as palavras de Jesus, renovando o seu coração, e aqueles anos no deserto, longe de tudo e de todos, o fez olhar mais para dentro do seu coração, para fazer essa renovação em Jesus. Então chega um momento que Saulo decide que é a hora de deixar o deserto e retornar para Damasco. Então, depois de anos, sem ninguém ter notícia dele ou saber o que aconteceu com Saulo, ele decide retornar para Damasco. E, meus irmãos, durante esse percurso, que não foi fácil, esse retorno dele para Damasco, a todo instante, Saulo sente uma inspiração. Ele sente um conforto em sua alma, como se alguém estivesse lhe guiando os passos. E justamente no início desse capítulo que nós iremos aqui refletir hoje, Emmanuel destaca para nós que Estevão estava guiando espiritualmente a Saulo. E eu achei espetacular essas palavras, essa revelação, na verdade, de Emmanuel. Porque aquele que morreu nas mãos de Saulo, vou colocar assim, nas mãos, Estevão morreu apedrejado, mas foi pelo mandato de Saulo. Aquele que morreu pelo mandato de Saulo por ter seguido a Jesus, Estevão. Agora, no mundo espiritual, ajudava Saulo. Olha só, Estevão poderia querer se vingar, desejar rancor, desejar ódio, guardar rancor da situação, culpar a Saulo por tudo, mas ele se torna guia espiritual de Saulo. Sabe, André, eu fico pensando
em nós nessa situação. Porque na doutrina espírita somos muito esclarecidos que todos nós temos amigos espirituais que zelam por nós, que gostam da gente, que cuidam da nossa jornada. E muitas vezes são espíritos que estão conosco desde o momento da nossa encarnação, mas também pode acontecer da gente, durante a nossa jornada de vida, ir abrindo aí simpatias com outros espíritos, que às vezes simpatizam com a nossa conduta de vida correta, que se afeiçoam aos nossos valores, à causa que a gente está trabalhando aqui na Terra, e eles podem se aproximar também e nos ajudar. Então, eu acredito que, pela bênção de Jesus, foi permitido que Estevão guiasse agora espiritualmente os passos de Saulo. E dando sequência aqui, E isso a gente pode ver que isso ocorre por causa de um trabalho específico, né? Que Saulo teria que fazer. Então, nós podemos lembrar aqui de Chico Xavier que Emmanuel era o seu guia. Mas no trabalho específico para trazer 13 obras a respeito do mundo espiritual, vem André Luiz e, junto de Chico, eles fazem esse trabalho. Então, nesse caso aqui, é dito para nós que Estevão permaneceu com Saulo durante 30 anos na companhia espiritual. Então, era exatamente para poder fazer essas tarefas de divulgação do evangelho. Então, era um trabalho específico. Sim, exatamente. Isso é muito bonito, se formos pensar. E depois aqui, Saulo, quando ele chega em Damasco, a primeira pessoa que ele vai procurar é Ananias. Ele vai ali em busca de Ananias, eles se reencontram, tem um momento muito bonito e afetuoso neste instante. E Saulo vai levar muitas dúvidas para Ananias. Dúvidas que ele carregava no seu coração. Como será a visão de Jesus sobre isso? O que será que acontece sobre aquilo? E aí, em meio a essas conversas, Saulo decide fazer a sua primeira pregação em público, que seria na sinagoga. Então, ele vai para a sinagoga, que era um local que ele estava acostumado a ir quando, vamos pensar, anos atrás, quando ele tinha aquela posição de poder, ele era muito respeitado nas sinagogas. Então agora, como será agora? Ele decide retornar ali à sinagoga e começar a pregar ali as primeiras palavras. Ele fala de Moisés, só que em meio a essa pregação, ele também começa a falar de Jesus, do Messias. E André, como que é a reação das pessoas quando elas ouvem o que Saulo está falando? Porque para eles é um choque muito grande isso. É um choque muito grande porque eles estavam acostumados com Saulo daquela maneira com que eles enxergavam ele, como um doutor da lei que defendia Moisés acima de tudo e de todos. Então, essa era a visão. Então, por isso foi dado para ele a oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver o seguinte, que velhos hábitos de Saulo, né, os velhos hábitos são muito difíceis de morrerem, da gente conseguir mudar esses velhos hábitos. Porque ele, com um pouco de entendimento do evangelho, ele ainda não tinha entendido que o objetivo era aos poucos, que era levar a palavra de Jesus aos doentes, aos caídos, né? Porque Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E aí Saulo tenta fazer algo assim, com muito impacto. Ele quis ir e falou, quer saber, eu vou lá direto no Sinédrio de uma vez, eu vou fazer esse povo acreditar em Jesus de uma vez só, né? E isso é uma atitude que acontece muito conosco, né? Quando nós encontramos algo que nos faz bem, a gente quer de qualquer forma passar para as outras pessoas, quer que as outras pessoas aceitem, quer que as outras pessoas utilizem daquilo, porque a gente acha que como que aquilo que nos faz tão bem não vai fazer bem para essa pessoa? Só que ele se esquece que cada um tem seu tempo. Comentário sobre isso, alinhado aqui com você, só vou puxar aqui
antes de você continuar a história, que lá no livro dos médiuns, Allan Kardec ele dedica ali um capítulo a falar sobre como se fossem as categorias, os tipos de espíritas. E ali ele vai trazendo, né, aqueles espíritas que vão para a doutrina porque estão mais apegados ao fenômeno do que à moral. E aí, às vezes, ou outros que se apegam só ao fenômeno e a moral, assim, não toca ali o coração, mas também acontece o contrário, aqueles que vão pela moral, pela filosofia, pelos ensinamentos, e que já percebem que a questão do fenômeno é algo, assim, como consequência. E aí, nesse capítulo, no livro dos médiuns, Allan Kardec, ele coloca pra gente, explicando o seguinte, que pra gente, como se diz, se a gente for apresentar algo novo, uma ideia nova para alguém, que a gente comece primeiro pela teoria, digamos assim, pela fala, mostrando através de fatos ou explicações aquilo. E não ir direto no fenômeno, aquela coisa assim, vou lá, vou jogar um impacto para todo mundo acreditar, algo muito assim, estrondoso para poder brilhar os olhos. Ele disse para a gente fazer assim, ir primeiro nas palavras, na nossa mudança de conduta, ir mais devagar do que chegar às vezes e de uma vez falar assim, não, eu quero que a pessoa acredite que a vida é eterna. Então eu vou começar a falar aqui de espírito, eu vou falar para ela, não, faça isso, faça aquilo. Naquela época, as mesas girantes, na verdade, então isso impactava muito os olhos. Só que as pessoas iam lá, viam um fenômeno, mas não convertiam o coração verdadeiramente. Porque tudo que é de grande impacto, que brilha os olhos rapidamente, da mesma forma também se apaga rapidamente. Então, Allan Kardec falou isso lá no livro dos médiuns pra gente primeiro mortificar o coração por dentro, pra gente primeiro ir com as palavras, dando tempo ao tempo de cada um acreditar e acolher aquela luz. E não querer ir com muita sede ao pote e falar, não, toma aqui, olha esse fenômeno, olha isso, querendo impactar e achando que esse impacto é que vai converter o coração. E eu me lembrei disso, claro que Allan Kardec aqui fala na questão da doutrina espírita, mas a gente traz para essa situação de Saulo. Ele estava tão empolgado com os ensinamentos de Jesus que ele queria converter todo mundo a todo custo. Então ele chega lá na sinagoga e ele já quer lançar coisas muito assim... Como que pode ser a palavra, André? Coisa muito... Temas na época muito delicados, como a circuncisão que ele vai falar. Ele queria impactar, ele queria fazer que as pessoas ficassem chocadas com aquilo para converter o coração. Pode continuar, André? Isso, então, assim, não sabendo respeitar o tempo de cada um, ele acaba causando um tumulto muito grande. Então, a partir do momento que as palavras dele causam um tumulto, ninguém mais ouve nada do que ele quer dizer. As pessoas começam a gritar e falar que ele é o traidor, que tem que jogar pedra nele, porque ele é um bandido da seita do caminho, e vira uma bagunça. E aí, eles tentam colocar ordem lá e perguntam se ele é Saulo de Tarso, né? Porque esses 3 anos que ele ficou no deserto, ele emagreceu, a pele dele ficou bronzeada, a barba cresceu, o cabelo cresceu, ou seja, não estava usando aquelas roupas que ele utilizava antes. Então, aparentemente, fisicamente, ele não estava sendo reconhecido por aqueles, mas a sua palavra estava sendo reconhecido, né? A sua oratória. E aí ele responde, sim, pela graça do Cristo Jesus, sou eu. Então, eles respondem assim, olha, não vem ao caso você ficar fazendo referência a esse carpinteiro de Nazaré, nós não temos interesse nisso, e nós vamos decretar a sua prisão imediatamente, porque você é um blasfemo, você é um traidor e tudo mais. Só que aí, ele, como entendedor da lei, ele vira e fala assim, mas por que vocês estão querendo me prender? Aí eles falam, não, é porque você está indo contra as leis e tal. Ele falou assim, então cadê o mandato? Cadê a ordem de prisão? Só que o papel da ordem de prisão não estava ali presente. E ele sabia que precisava estar presente o papel para ele ser preso. Então ele tinha
essa defesa, né? E aí ele começa a dizer assim: varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos, porque também fui assim, como vós. Chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vitu, vituperais minhas atuais convicções religiosas. Mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Então ele está dizendo assim: eu não vou julgar vocês de não aceitarem o que eu estou trazendo, essas novidades de que Jesus é o Messias prometido, porque eu também fui assim como vocês. Quando me foi apresentado, né, como se ele estivesse dizendo assim, quando eu fui na pregação de Estevão, eu não reconheci isso. E aí, nesse momento que eu estou passando para vocês essas verdades, vocês também não estão querendo saber dela, mas eu compreendo. Só que ele fala assim, como ele era muito bom de oratória, ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, então vamos discutir aqui nas leis aqui, na palavra, nos ensinamentos. E aí ninguém quis discutir com ele. Por quê? Porque ele tinha argumentos o suficientes para fazer com que quem fosse debater com ele não tivesse palavras, né? Então ele ganharia, digamos assim, esse embate, né? Como ele já estava acostumado. O único que ele perdeu foi justamente para Estevão. E aí ele começa a falar da hipocrisia deles. E aí ele começa a falar assim: vocês veneram Moisés na sinagoga. Tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores. Mas qual a feição da vossa vida doméstica? Ele está dizendo assim: na rua, para os outros verem, vocês se portam de uma maneira, mas e dentro de casa? Vocês tratam bem as pessoas do seu lar da mesma forma como tratam os outros na sinagoga? Quantas dores ocultas sobre a túnica brilhante! Quantas feridas dissimuladas com palavras falsas! Como eu deve sentir imenso tédio de tantas máscaras. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Então ele está dizendo assim: vocês fazem tudo para fora, vocês não mudam interiormente. A palavra que vocês pregam, vocês não vivem. Ele fala assim, a sombra da lei, ou seja, quando ninguém está vendo, vocês fazem um monte de barbaridades. Vocês cometem um monte de crimes contra Deus. Mas, aos olhos dos outros, vocês querem impor, vocês querem dizer que vocês são os corretos. E aí ele fala assim, ó, não, vocês não podem me prender, porque a palavra de Deus não está algemada. Então ele estava dizendo assim, por mais que vocês queiram me prender fisicamente, o que eu estou dizendo é uma palavra que vem de Jesus, é uma palavra que liberta. Então não tem como prender, porque lembremos, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha retornado ao plano espiritual. Mas os ensinamentos dele permaneciam ali, né? Curando, ajudando, auxiliando, amparando as pessoas. Então, essa caridade, esse amor de Jesus não pode ser algemado, não pode ser preso, não tem como, né? Visto que quantos 1000 anos já passamos desde que ele esteve aqui e continuamos falando dele, dos seus ensinamentos, das suas parábolas, das suas atitudes. Então, são gestos que não podem ser presos.
E aí ele continua provocando, né, e colocando um constrangimento naqueles homens ali. E aí Saulo diz assim: olha, o silêncio de vocês fala mais do que as palavras. E aí eles ficam irados e eles querem prender ele a qualquer custo e vão atrás desse papel, né, dessa ordem de prisão para poder prender ele. E aí ele, percebendo todo esse movimento de que eles foram atrás desse papel para tentar prendê-lo, ele vai e sai dali. E ele vai ao encontro de Ananias, conversar com Ananias a respeito do que aconteceu, né? E aí ele encontra com Ananias e fala assim para ele: sei que o mestre condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Então ele estava dizendo assim: eu sei que Jesus não ficava discutindo com os outros assim, à toa, sabe, discutindo por discutir. Mas aonde estivesse o mal, ele não concordava com aquilo. Ele colocava a sua posição. Aí ele fala assim: pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao convite de afirmar-me sincero e verdadeiro. Então ele reconhece que ele fez um movimento equivocado e que acabou ofendendo algumas pessoas, né? Porque nós não devemos ofender a fé das outras pessoas. Isso é uma coisa muito delicada para a gente comentar. Então, ele percebe isso, mas ele pondera dizendo: mas eu não posso ser falso, porque a transformação que me aconteceu quando Jesus apareceu para mim em Damasco, ela é real, ela é verdadeira, e eu não posso deixar de dar esse meu testemunho. É isso que ele estava querendo dizer. Só que a forma como ele estava querendo dizer isso estava ofendendo as outras pessoas, né? E aí Ananias recomenda que ele saia dali, porque provavelmente eles chegariam ali atrás dele, porque foi Ananias quem o curou, não é isso? Então, eles iriam atrás de todos aqueles que tivessem algum vínculo com Saulo para poder procurar Saulo para prendê-lo. E aí Ananias recomenda que ele vá até uma lavadeira, porque essa lavadeira, ela tinha uma casa que ela alugava para que os integrantes do caminho fizessem ali o estudo do evangelho, as orações, né? E aí, então, Saulo vai para lá. E aí, quando ele chega lá, chegam então o, os homens querendo prender Saulo, chegam até Ananias e falam assim: eu quero saber onde que Saulo está. E aí Ananias, no movimento muito perspicaz da parte dele, porque ele não queria mentir para os soldados, mas também não queria entregar um amigo. Então ele responde assim: Saulo deve estar com Jesus. Ou seja, não é que ele disse que Saulo não sabia onde Saulo estava, né? Mas ele disse: Saulo deve estar com Jesus. E então eles bolam um plano para poder tirar Saulo da cidade, porque estava seria impossível ele continuar ali, com tudo que aconteceu, né? Com a afronta que ele teve com os religiosos. E aí eles bolam uma estratégia para poder tirar ele de Damasco. E então o que que eles fazem? Eles pegam um cesto, vão até uma árvore
próximo à muralha da cidade, passam uma corda nessa árvore, amarram nesse cesto, levantam o cesto e descem o cesto do outro lado da muralha. E Saulo, então, foge desta maneira da cidade. Dentro de um cesto, ele é passado sobre o muro, desce do outro lado e foge. E aí ele até comenta assim, porque é perguntado para ele: você tem medo de fugir dessa maneira? E aí ele fala assim: por que que eu teria medo? Moisés começou a sua vida em um cesto sobre a água, né? E aí ele faz essa comparação e então ele foge e aí ele vai então visitar lugares que Jesus passou. Então ele vai até Cafarnaum, ele vai até Nazaré e começa a fazer, ele começa a conversar com as pessoas que tiveram contato com Jesus. Muitos que tinham sido curados por ele, outros que estiveram presentes nas suas pregações. Então ele faz esse movimento. Ele vai então até a casa de Simão, ele passa também pelo posto, né, da coletoria, onde Jesus chamou Levi, né, chamou Mateus, o convidou para poder segui-lo. Então ele faz, digamos assim, uma peregrinação, né, como se fosse uma excursão por pontos que Jesus tinha passado, encontrando com pessoas que vivenciaram Jesus ali ao vivo e ele vai conversando com essas pessoas. E aí, mais adiante, o que que ele faz? Está escrito assim, ó: abraçou homens fortes da localidade, que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impreciso de suas observações, colhendo informes inéditos. Então, ele aproveitou esse momento para poder conversar com várias pessoas, para ele, digamos assim, como se ele estivesse fazendo um documentário a respeito dessa passagem de Jesus. Então, ele foi colhendo o máximo de informação que ele queria, porque ele queria estudar, ele queria ficar ciente de tudo aquilo que Jesus passou para aquelas pessoas. E aí ele vai até a casa de uma pessoa que ele conhecia antes, ele bate nessa casa e pergunta se ali morava uma senhora chamada Dalila. Só que o homem que abriu a porta, ele achou aquilo meio esquisito e respondeu de maneira muito seca, assim, de que não, ele não mora aqui, não tem ninguém com esse nome aqui e vai embora daqui. E ele resolve, então, a buscar um conhecido que é ex-discípulo de Gamaliel, chamado Alexandre, que era parente de Caifás. E aí ele vai, então, até Alexandre para poder saber sobre esses conhecidos que ele tinha antes ali, né? E aí Alexandre começa a falar assim para ele: nossa, que coisa boa que você apareceu. Eu fiquei sabendo que você estava muito doente, que você estava muito perturbado, agora parece que você está bem. E aí ele fala assim: olha, mas tem algum engano aí, porque eu nunca estive doente. Por quê? Porque as pessoas estavam informando que Saulo tinha ficado doido, de ter mudado dessa forma, de ter aceito os ensinamentos de Jesus, né? Então, eles preferiram, os conhecidos, amigos e parentes de Saulo, falar que ele estava, ó, não está bem de cabeça não, tá doente e ele não está nada bem. E aí ele começa a falar com esse Alexandre, né, que foi o único que conseguiu recebê-lo, e ele começa
a dizer que ele estava renovado, né, com essa nova concepção de religião, só que ele percebeu que esse tipo de comportamento dele ia ferir esse amigo, porque quem tinha renovado era Saulo. Seu amigo permanecia com as mesmas ideias, da mesma forma. Então ele pensou assim, bom, enquanto muitos me abandonou, não quis me receber, né, lembrando lá de Sadoquia lá atrás, que falou que não estava em casa, ele quis me receber. Então, assim, ele agiu de maneira fraterna comigo. Então, eu não vou ficar confrontando ele, né? E ele fala assim, Alexandre, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Então ele está dizendo, olha, eu sei que essas notícias que você ouviu, de que eu comecei essa perseguição, que eu estava, né, empenhado em fazer isso, eu realmente fiz isso. Mas eu percebi que eu estava equivocado. Eu me enganei e agora eu estou vivendo de maneira diferente. E aí Alexandre começa a falar para ele o que aconteceu com a família de Saulo. E ele fala assim: olha, a sua enfermidade, né, transtornou a vida de toda a sua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Sicília. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a sua pessoa, a sua mãe morreu em Tarso. Seu pai, que te educou com esmero, esperando da sua inteligência os maiores orgulhos da nossa raça, vive infeliz. Teus amigos, cansados de suportar mentiras, ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-se o equilíbrio mental? Então ele está dizendo, olha o que essa sua atitude, essa sua mudança de comportamento causou na sua família. Olha que decepção que você está sendo. Olha sua mãe morreu de desgosto, o seu pai vive triste por causa de você, ele dedicou toda a sua vida para que você recebesse os melhores ensinos, você fosse um entendedor da lei. Para você fazer isso, que absurdo que você está fazendo, você não tem vergonha disso? E aí Saulo responde para ele, lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei com intenção para que isso aconteça. Mesmo aqueles que ainda não aceitaram o evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, a lei de Moisés, de que não devemos ser orgulhosos. Então ele está dizendo, eu não fiz isso de propósito, de rebeldia, de querer o mal, de revolta contra a minha família e meus amigos. Eu fiz isso porque eu me transformei por escolha própria, de bom coração, com bom intuito, né? Então Deus está de prova que eu fiz isso pensando no bem. E aí ele coloca assim, tudo bem, já que essa atitude deles está pautada em cima dos ensinamentos da lei de Moisés, então eu vou colocar um ponto aqui. A lei de Moisés também ensina para a gente que a gente não deve ser orgulhoso. E tudo isso que eles estão fazendo aí é por orgulho, de não querer ouvir sequer, né, essa proposta de Jesus, né, de ter esse orgulho de não aceitar nada diferente daquilo que se pensa. Então ele faz essa ponderação. E também ele diz, lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus.
Então ele fala assim: por mais que todas essas pessoas estejam me julgando, a minha preocupação maior é com o julgamento de Deus. Então, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu cometi a Estevão, a perseguição que eu iniciei, eu sei que eu serei julgado por Deus, então eu já vou começar a mudar, a fazer diferente, a, a refazer, né, a dar um jeito nisso que eu cometi de mal. Ana, você quer comentar alguma coisa? Quero sim, André, eu vou dar continuidade na história pra gente. Como o André bem narrou aqui, toda essa trajetória de Saulo, então ele vê que Alexandre, esse amigo, estava expulsando ele de uma forma muito educada lá, então ele também não foi recebido por esse amigo. Mais um amigo, um conhecido, que virou as costas para ele. Então, Saulo, se vendo ali sem saída, continuou a sua caminhada, porque ele estava caminhando ali pelas regiões da Galileia, e como o André bem narrou aqui para a gente, essas regiões da Galileia, ele visitou muitas pessoas, então até que ele chega ali nas portas de uma casa muito importante para ele também. Eu digo que foi talvez a última gota de esperança que ele tinha, depois de passar por vários lugares e terem virado as costas para ele. Então ele vai até a casa de Pedro, o apóstolo Pedro. E ali, chegando na casa de Pedro, ele pensa que todos aqueles homens do caminho, todas aquelas pessoas que seguiam pregando as palavras de Jesus, viviam esse acolhimento fraterno que o mestre passava. Viviam as palavras de receber a todos sem distinção, de acolher a todos sem distinção. Então é a última gota de esperança dele a bater na casa de Pedro, porque ele já estava cansado dessa viagem, ele estava exausto, ele já estava enfermo fisicamente devido às condições que Saulo estava enfrentando, e ele também estava com muita sede e com muita fome. E aí, todos os lugares que ele ia, como ninguém ajudava, lá foi o último lugar que ele foi. E aí, quando ele bate na porta da casa de Pedro, um jovem que vai abrir a porta para ele. E aí, este jovem abre ali a porta, não reconhece muito bem quem é aquele homem, que, como o André falou, Saulo ele estava meio irreconhecível, porque ele emagreceu muito, a pele dele tomou muito sol, ele estava muito envelhecido por ter passado aquele tempo no deserto. Então, assim, nem todo mundo reconhecia que ele era o Saulo de Tarso. Então, quando ele bate na porta e esse jovem abre, esse jovem não reconhece ele de primeira para saber que ele era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos. E aí, Saulo ali pede uma ajuda. Saulo bate ali e diz, né? Pode me informar se Pedro está? Se Pedro está presente? E aí o jovem falou, eu vou procurar saber, mas quem que está buscando por ele, né? E aí Saulo diz, caso Pedro esteja, diga a ele que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. E aí é neste instante que o jovem ele tem um choque ali, porque ele sabia que Saulo era o grande perseguidor. Naquela região já estavam tendo ali lendas, vou usar essa palavra porque como Emmanuel coloca lendas a respeito de Saulo, que ele tinha sido convertido para Jesus, mas ninguém tinha a certeza mesmo se ele tinha sido convertido. Então, esse jovem tem um choque ali, falou assim, nossa, Saulo está aqui na minha frente, dizendo que quer falar com Pedro em nome de Jesus. Então, o jovem pede para Saulo guardar ali, volta para casa, para dentro da casa, busca a Pedro, e aí, nesse instante, Pedro, ele conta para Pedro, Saulo está ali fora pedindo ajuda. Só que Pedro não está sozinho, tem outros apóstolos ali, discípulos junto com ele também. E aí Pedro diz, não, na verdade Tiago, apóstolo Tiago que está ali perto, ele é o primeiro a dizer, né? Aposto
que toda essa história de conversão é uma farsa. Então, quando o jovem diz assim, olha, Saulo está ali fora pedindo ajuda, Tiago é o primeiro do grupo a levantar e falar, aposto que é uma farsa isso. Essa conversão dele não existe. João, evangelista, também apóstolo, está lá e ele vai dizer, por mim, eu peço a Jesus que nos esclareça. Embora eu me recordo do que Saulo fez, mas eu peço a Jesus que nos esclareça qual caminho tomar. Então a gente vê aí duas personalidades diferentes. Tiago, enérgico, falando, não acredito não, manda embora. E João já calma. Vamos buscar primeiro em Jesus. E aí nós temos Pedro. Pedro ouve e Pedro vai dizer, mas como que a gente pode saber se é verdade ou não essa conversão dele? Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ou seja, a gente pode ouvir falar o que for dele, mas a gente só vai conseguir comprovar. Então a gente só vai conseguir saber se ele realmente se converteu, vai ser convivendo com ele. Como diz Jesus, é pelo fruto que você reconhece a árvore. A árvore pode ser frondosa, todo mundo pode falar que aquela árvore é linda, que ela concede uma sombra fresca, um fruto maravilhoso, mas a gente só vai saber daquela árvore quando a gente comer o fruto dela. Então é mais ou menos isso que Pedro está dizendo. E ele vai finalizar dizendo, olha, a meu ver, eu tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence. Somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não penso por nós agora, mas eu penso pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Então, o que Pedro está dizendo? Que não é permitido receber Saulo. Assim, olha, a gente está aqui cuidando do que Jesus deixou para nós, eu zelo pela missão que o Cristo nos deu, e eu não vou colocar tudo a perder com essa dúvida se Saulo mudou ou não, porque o passado de Saulo diz muito dele. É como se Pedro estivesse pensando assim. Então, eu não sei se essa conversão vai ter sido tão rápida. Pedro, ele é mais cauteloso. Acredito que até Saulo, como Paulo já anos mais tarde, escreve em sua carta, né? A caridade, ela não é precipitada, mas ela também não é temerária. Ou seja, Pedro está sendo, não vou ser precipitado. Vamos analisar com calma. Então, Pedro decide não acolher a Saulo naquele momento e diz assim, olha, diga para ele que volte depois. Ou seja, Pedro estava testando a fé de Saulo. Se ele queria mesmo, se ele estava convertido em Jesus, ele ia aceitar que naquele momento eles não receberiam, mas que era para ele voltar depois. Depois eles iriam conversar. Então, o jovem vai até Saulo, diz para ele, e Saulo também tem um choque de realidade, porque Saulo estava esperando que ele fosse ser recebido, que ele fosse ser acolhido. Mas, ao mesmo tempo, Saulo não julga, porque ele sabe o mal que ele fez. Ele sabe que Pedro estava presente, sabe que Tiago estava lá, ele sabe o que aconteceu com Estevão. Então, ele não julga que os homens do caminho, os apóstolos, estavam receosos. Porque, assim, Pedro disse um não, mas ele falou, peça para ele voltar depois. Então, assim, eu tô te dando uma chance, mas calma que a gente vai com calma primeiro. E aí, Saulo, E Pedro convoca uma reunião, né? Porque ele queria a opinião de todos a respeito do tema, né? Sim, só que aí até antes disso, Saulo, quando ele ouve a negativa, ele pede pelo menos um copo de água. Porque ele tá com muita sede, assim, pelo menos um copo de água vocês podem me conceder? E o rapaz, ele fica muito comovido com o que ele vê, porque Saulo não se revolta, nem nada, ele só pede um copo de água. E aí, saindo dali, depois de ouvir essa negativa, Saulo vai buscar uma hospedaria para ele ficar e aguardar esse tempo que Pedro solicitou. E aí, justamente nesse meio tempo, Pedro, André, ele solicita essa reunião com os outros apóstolos ou discípulos que ali estavam. Porque Pedro não queria tomar uma decisão sozinho. Ele queria ouvir a opinião de todos.
E aí que nós somos surpreendidos, porque nessa reunião a gente vê uma divisão muito clara. Os apóstolos os homens, vou colocar assim, que defenderam ali a ideia de jamais ajudar Saulo, falando, não, a gente não vai dar uma chance para ele, não. Ele não é convertido nada. Esse homem foi um homem difícil, um homem complicado, só fez coisas que nos fez sofrer. Como se diz, a fama do passado dele. Não, não vamos ajudá-lo. Não acredito que ele mudou. Então a gente tinha esse grupo e tínhamos do outro lado o grupo que falava assim: vamos ajudar, não, vamos tentar dar uma chance. Quem sabe? Então Pedro ele ouve os dois lados, opiniões muito distintas, até que Pedro chega na conclusão assim de fazer o que Jesus faria. O que será que Jesus faria nessa situação? Pedro não tomou partido para nenhum dos lados, mas Pedro teve a atitude de dizer: vamos fazer o que Jesus faria. Isso é lindo, André, porque nas decisões difíceis, em todas, mas nessas decisões difíceis que a gente está muito em dúvida do que fazer em nossa vida, fazer como Pedro. O que Jesus faria? Aí eu tomo a minha decisão. Se a gente está muito em dúvida de como proceder, de que caminho escolher, ou muitas opiniões ao mesmo tempo, pensemos: o que Jesus faria no meu lugar? O que diz os ensinos do Cristo? Porque nos ensinos de Jesus a gente encontra resposta para tudo em nossa vida. Então Pedro faz isso e diz: não, vamos chamá-lo novamente, porque Pedro falou: vai, salva e depois você volta. Vamos chamá-lo novamente e a partir daí a gente conversará com ele. E aí, no dia seguinte, aquele jovem que o recebeu vai até a hospedaria onde Saulo está e diz que Pedro ali e os outros estão esperando para conversar com ele. E eles vão até a casa de Pedro. E quando eles chegam lá, Pedro vai dar a resposta deles, se eles vão acolhê-lo ou não. E essa resposta a gente vai saber no nosso próximo encontro. Eu vou deixar aqui, eu e o André, nós vamos deixar aí essa dúvida para todos nós. Será que os apóstolos acolheram a Saulo de Tarso? O que será que Pedro conversou com ele nesse retorno? Então, eu convido a todos para a gente encerrar justamente nesse trecho do capítulo. Lembrando que no próximo encontro, não é mesmo, André? A gente vai dar continuidade nessa história. É isso mesmo. E aí, eu só queria destacar aqui para a gente encerrar algumas palavras do pensamento de Pedro a respeito dessa decisão, que ele diz assim: o mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraterna, e que, além disso, que o discípulo precisa possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Então, ele coloca esse pensamento para dizer: por mais que tenhamos que amparar a todos, a receber a todos, é preciso ter prudência para saber quais são as reais intenções desses que nos buscam, se realmente eles querem mudar, se realmente eles estão arrependidos, se estão querendo sair do caminho que eles estavam e agora querem percorrer o caminho junto conosco. E aí ele fala também o seguinte: se estamos em uma tarefa de paz e de amor, o que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Ou seja, depois que a gente identificou o lobo, o risco, o perigo, o que a gente vai fazer com ele? Aí ele questiona, fala assim: matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conduta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da
domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde o espírito que Jesus nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem, ou seja, Jesus nos ensinou a ter prudência, a sermos bons. Se a gente deixar de fazer essa bondade, nós não estamos sendo mesquinhos, né? É o que ele coloca. Então, depois que a gente identifica o risco, o perigo, vamos saber lidar com ele, né? Porque ele está falando, a gente identificou o lobo, nós vamos matar o lobo? Não, nós não vamos matar o lobo, porque Jesus não nos ensinou isso, a exterminar esse mal, mas a saber conviver com ele e transformar isso em algo útil, em algo bom, para que a gente consiga prosseguir nessa caminhada de evolução que faz parte de todos nós. Então, ele faz essa ponderação, mas a decisão final, que todos ali participaram, aí já é no nosso próximo encontro que nós vamos trazer. Exatamente. Qual que foi essa decisão, né, André? Que eles determinaram. Pedro, se lembrou bem aqui, Pedro foi muito sábio nas suas considerações, foi muito prudente no que ele pensou. Então, agora, qual será que foi a decisão deles? Então, eu convido a todos para estarmos aqui daqui 15 dias, para a gente dar continuidade no capítulo 3 da segunda parte. Eu e o André estaremos aqui partilhando com vocês. E lembremos que nesse nosso encontro aqui, ele é da nossa amada Casa Espírita Luiz